As pessoas vão te trair. Não é uma suposição, não é uma possibilidade, é uma certeza, e quanto antes você aceitar isso, antes vai deixar de viver como uma vítima. Quer saber porquê? Porque o ser humano é, por natureza, profundamente egoísta. E não me refiro a esse egoísmo infantil de não compartilhar um pedaço de bolo. Falo de um egoísmo ancestral, selvagem, instintivo, programado há milhares de anos para priorizar a sobrevivência própria em relação a qualquer lealdade. Você acha que a traição é uma exceção? Que é algo que acontece quando algo se quebra? Você está errado. A traição é a norma, a lealdade é a exceção, e Nietzsche sabia disso, gritava isso entre as linhas, em cada página. Não confie na máscara de civilização que todos usamos, por trás dela há dentes, e eles estão afiados. Te traíram, bem-vindo. Está esperando uma explicação lógica, emocional ou espiritual? Você não vai encontrar, porque a traição não nasce do raciocínio, nasce do medo, nasce do desejo, nasce de uma necessidade interna que pesa mais do que qualquer promessa que alguém tenha feito a você. Quer saber a verdade? Aqui vai, não te traíram porque você fez algo errado. Te traíram porque era conveniente para eles, e isso é tudo. A maioria das pessoas não te trai por maldade, te trai por conveniência, porque em um determinado momento, você deixou de ser útil, porque outro ofereceu mais, porque o medo deles de perder era maior que a lealdade a você. Não é pessoal, é pior, é estrutural, está na base de como funciona a mente humana. E, no entanto, você continua se surpreendendo. Você apostou sua confiança como se o mundo fosse feito de princípios, moral, ética, mas o mundo é feito de interesses. A lealdade é um luxo e poucos podem se permitir. Quer um conselho brutal? Nunca espere que hajam em seu benefício se isso for contra o deles, porque o dia que os interesses deles se chocarem com o seu bem-estar, eles vão te esmagar e nem vão sentir culpa, porque a mente humana é especialista em justificar o que faz. Eles vão te trair, vão te virar as costas, e ainda vão se convencer de que fizeram o certo. Vão te dizer que não tiveram opção, que foi um acidente, que não queriam te machucar, e o pior é que acreditam nisso. Eles se contam essa história para poder dormir à noite, mas você é quem carrega os destroços. Deixe-me deixar claro: se você espera que o mundo seja justo com você só porque você é justo com os outros, você está no caminho direto para se tornar um mártir. Ninguém vai te devolver o favor por você ter sido uma boa pessoa. Ninguém vai respeitar seus princípios se não se alinharem com os desejos deles, e então vem a pergunta que mais dói: porque essa pessoa me traiu? A resposta é simples: porque pode, porque não havia consequências, porque saiu barato para ela. E aqui vem o primeiro golpe psicológico: as pessoas são leais apenas até onde você as obriga a ser. Você acha que a fidelidade nasce do amor, do carinho, da história compartilhada. Número. A fidelidade nasce do medo de perder algo, uma relação, um privilégio, uma posição, um status. Quando alguém te trai sem pensar duas vezes, o que ela está dizendo é isso: você não era tão importante, ou pelo menos não tanto quanto o que ela obteve em troca. E isso dói mais do que a traição em si, porque revela algo que você não quer ver: você supervalorizou seu lugar na vida dela. Nietzsche dizia que não é a falta de amor, mas a falta de amizade que faz os casamentos serem infelizes. Troque casamentos por qualquer relação, e aí está a chave: as pessoas falham com você porque nunca estiveram realmente com você. Estavam com a ideia de você, com o que podiam tirar de você, com a versão que lhes parecia confortável, mas assim que essa versão muda, elas desaparecem. Olham nos seus olhos, dizem que você pode confiar nelas, que estarão para você, mas o que não dizem em voz alta é a condição implícita: contanto que não me custe nada. Você já notou como, no momento mais difícil da sua vida, a maioria desaparece? É porque a verdadeira lealdade tem um preço, exige sacrifício, e a maioria não está disposta a pagar esse preço. Preferem inventar desculpas, dizer que você mudou, que já não é mais o mesmo, que agora você está tóxico, negativo, exigente, o que for, para justificar a ausência delas. E aqui vem mais um soco de realidade: a traição não dói pelo que perdemos, mas pelo que revela. Revela quem éramos nós nessa relação: ingênuos, idealistas, cegos, entregues, e revela quem eram elas: oportunistas, interesseiras, instáveis, covardes. O mais aterrador da traição não é a traição em si, é a revelação de que tudo o que você acreditava era mentira. E aí começa a paranoia: você começa a olhar todos com desconfiança, já não sabe quem é quem, porque se essa pessoa, aquela em quem você confiava cegamente, foi capaz de te dar uma facada, o que o resto não será capaz de fazer.
A desconfiança invade você e com ela, a solidão. Mas aqui vem a parte que ninguém te conta: a solidão, neste ponto, é um privilégio, porque depois de uma traição real, profunda, brutal, você não pode se permitir continuar cercado por lobos disfarçados. A traição é uma purga, uma limpeza dolorosa, um corte necessário. E sim, dói, porque você ainda ama essa pessoa, ainda lembra do que ela foi, ainda deseja que ela volte. Mas o que você está desejando não é a pessoa, é a ilusão, e essa ilusão está te destruindo. Você precisa deixá-la ir. Nietzsche deixou claro: o que não te mata, te torna mais forte. Mas aqui vem a reviravolta: só se você entender isso, porque se não entender, o que não te mata, te deixa quebrado, amargurado, desconfiado, não mais forte, apenas mais fechado. Quer usar a traição para crescer? Então pare de idealizar, de justificar, de romantizar a dor. Aceite que o ser humano tem uma capacidade infinita de falhar, que ninguém está imune, que até você, em algum momento, foi o traidor na história de alguém mais. A traição está em todos, mas também está a decisão de quem você vai permitir te ferir mais de uma vez. Se te traem uma vez, é culpa deles; se fazem isso 2 vezes, é culpa sua, porque aqui está a regra que ninguém quer aceitar: sua responsabilidade não é evitar que te traiam, sua responsabilidade é não permitir que se repita, e isso só se consegue de uma forma: deixando de idealizar. Veja as pessoas como elas são, não como você quer que sejam. Faça perguntas desconfortáveis, observe as ações delas quando não há público, ouça o que falam sobre outros, porque é assim que falarão de você quando você não estiver por perto. E, acima de tudo, aprenda a desaparecer quando alguém te trair. Não explique, não implore, não busque vingança, não tente entender com lógica algo que nasceu da covardia. Desapareça. O castigo mais brutal para um traidor é a sua ausência, o silêncio, o vazio, porque os traidores não esperam consequências reais, esperam drama, esperam lágrimas, esperam atenção. Dê a eles o que não esperam: nada. E construa a partir da dor, da raiva, do abismo. Faça dessa traição uma plataforma, não para provar nada a eles, mas para lembrar a si mesmo que você está vivo, que está acordado, que não precisa de ninguém que não saiba sustentar sua palavra. Lembre-se disso: a traição revela, mas não define. Você não é o que te fizeram, você é o que faz com o que te fizeram. E se você conseguir olhar a traição nos olhos sem se tornar o que odeia, então você terá vencido, porque ali, no meio do fogo, no silêncio do abandono, se forjam os que não precisam de ninguém para serem invencíveis. E sabe o que é o mais de tudo isso? Quando alguém te trai, não só quebra sua confiança nela, quebra também a imagem que você tinha de si mesmo. Porque se essa pessoa, em quem você depositou seu afeto, seu tempo, seus segredos, foi capaz de destruir você sem piscar, o que isso diz sobre você? Sobre sua capacidade de julgar? Sobre seu critério? Sobre seu valor? A traição tem duas faces, uma que aponta para o outro e uma que te crava para dentro, porque quando alguém te trai, não só pensa: essa pessoa me falhou, você pensa algo muito mais perigoso: eu fui tão ingênuo a ponto de acreditar que ela não faria isso. E esse pensamento, esse é o que te quebra por dentro, porque faz você duvidar de si mesmo, da sua capacidade de ver a realidade, faz você questionar tudo, te paralisa. E aqui entra o mais devastador: a traição muitas vezes não destrói relações, destrói identidades. Sua identidade estava amarrada a essa pessoa, a essa história, a essa confiança, e quando tudo isso desmorona, você fica sem base, perde o chão, não sabe quem é porque já não pode mais se ver com os mesmos olhos, já não pode mais confiar nem na sua intuição. Percebe? A traição é uma fratura interna, não fica no fato, se instala na sua forma de se ver. Se torna um eco, uma dúvida permanente, uma ferida que já não está na pele, mas na percepção, e o pior é que você aprende a viver com ela, aprende a desconfiar de todos, a não mostrar demais, a não entregar completamente, a viver pela metade, acreditando que isso te protege, mas na verdade, só te aprisiona. Sabe o que a traição faz? Te transforma no que você jurou que não seria. Te torna frio, calculista, te põe uma armadura, mas essa armadura que você acha que te protege, também te impede de sentir, de conectar, de criar algo real. A traição deixa uma cicatriz tão profunda que, se você não tomar cuidado, te transforma também em traidor, porque quando você não confia em ninguém, quando tudo parece um risco, quando vive antecipando a próxima facada, acaba traindo também sua essência, sua empatia, sua capacidade de confiar. É o ciclo perfeito do trauma: me feriram, então agora me protejo ferindo primeiro. Não vão mais me trair porque não vou dar a ninguém nada que possa ser usado contra mim. Mas aí está você, sozinho, armado até os dentes e vazio por dentro.
E aqui entra algo ainda mais sombrio: o auto-engano. Depois de ser traído, o cérebro entra no modo de sobrevivência, e uma das suas estratégias mais sutis é reescrever a história. Você se repete que não era tão importante, que já via isso chegando, que não doeu tanto, que foi o melhor para você. E embora a mente te diga isso, o coração sabe a verdade, sabe que ainda há algo na sua alma marcado por essa traição. Sabe que, por dentro, você nunca deixou de buscar respostas, de dar aos outros o que eles não puderam te dar, mas ninguém vai devolver o que te roubaram. E isso é o que mais dói: que, embora tudo volte ao normal, embora você siga em frente, algo dentro de você nunca mais será o mesmo. O pior não é ser traído, o pior é o que isso desencadeia dentro de você, porque depois da traição, você nunca mais vai olhar o mundo com os mesmos olhos. Ela te muda para sempre.